Sabe aquela sensação de ansiedade, de estar perdendo alguma coisa incrível só de olhar o feed dos outros? Pois é. E se a verdadeira alegria estivesse justamente no contrário, em se desconectar um pouco? Hoje a gente vai mergulhar nessa jornada. Sair do FOMO, o famoso medo de ficar de fora, para chegar no JOMO, a alegria de escolher ficar de fora. Bom, nosso caminho aqui é bem claro. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal medo de ficar de fora. Depois, vamos investigar o impacto real que ele tem no nosso bem-estar e os custos que vêm junto. Aí a gente vira o jogo e descobre o JOMO, que é a alegria como antídoto. E para fechar, vamos ver umas dicas práticas de como cultivar essa nova mentalidade. Ok, então vamos começar a fundo. Primeiro de tudo, o que é exatamente esse sentimento que parece que está em todo lugar hoje em dia? Essa pergunta aqui vai direto ao ponto, né? É aquela coceirinha, aquela necessidade quase que automática de pegar o celular só para dar uma olhada, para ter certeza que nada de incrível está acontecendo sem a gente. É uma sensação que se tornou, bem, comum para muita gente. E a ciência, claro, já deu um nome para isso. O termo é FOMO, sigla em inglês para medo de ficar de fora. Não é só uma curiosidade boba, não. É uma apreensão, uma ansiedade real de que talvez a vida dos outros seja mais interessante e isso cria um desejo enorme de ficar conectado o tempo todo. E essa citação do Patrick McGuinness, que ajudou a popularizar o termo, é fantástica. Ela mostra que o FOMO não é bem sobre o que está acontecendo agora, mas sobre o que poderia estar acontecendo. A raiz do problema é essa busca constante por algo maior e melhor que a nossa realidade. E é isso que nos prende. Mas tá, essa sensação toda tem um custo real? Pois é, as evidências científicas mostram que sim, e o impacto no nosso bem-estar é bem profundo. A conclusão da ciência é assustadoramente direta, como mostra um estudo brasileiro sobre o tema. A relação é clara, funciona como uma balança. Quanto mais FOMO de um lado, menos bem-estar e felicidade do outro. Simples assim. E essa tabela detalha um pouco o porquê disso. Repara só, a necessidade de pertencer, que é o coração do FOMO, está ligada a menos satisfação com a vida e mais sentimentos negativos. O mesmo vale para a frequência com que se usa as redes. A ironia é brutal, né? A busca desesperada por conexão acaba, na verdade, nos desconectando da nossa própria felicidade. E aí que a coisa entra num ciclo vicioso bem perigoso. A gente sente medo de perder algo, então corre para as redes sociais. O que a gente vê lá deixa a gente mais ansioso, o que alimenta ainda mais o medo de perder algo, e o ciclo recomeça. É uma verdadeira armadilha. A psiquiatra Julia Corri descreve isso de uma forma que soa quase como um vício. A distância do celular chega a causar sintomas de abstinência. E o retorno às redes sociais traz um alívio, mas um alívio temporário, que só reforça o ciclo todo de novo. Mas como a gente pode ter certeza de tudo isso? Bom, a confiança vem de um método de pesquisa muito poderoso chamado revisão sistemática. Pensa nisso como um super filtro de qualidade. Os cientistas pegam dezenas de estudos, descartam os que não são tão bons e consolidam só as evidências mais fortes. Ou seja, o que a gente está vendo aqui não é uma opinião isolada, é um consenso científico. E o impacto do FOMO não para na nossa saúde mental, não. Ele se espalha para outras áreas da nossa vida, principalmente no trabalho. No ambiente de trabalho, o FOMO é um veneno. Ele alimenta aquela cultura do estar sempre online, que leva todo mundo à exaustão. E pior, empurra as empresas para decisões apressadas só para seguir a última moda, o que desperdiça tempo, dinheiro e acaba com o foco. E fora do trabalho, o FOMO vira um alvo fácil. O marketing moderno é mestre em explorar isso. É só pensar nas ofertas por tempo limitado ou nos produtos que todo mundo está usando. Uma pesquisa mostrou que mais de 1/3 dos jovens são vulneráveis a essas táticas, que basicamente transformam a nossa ansiedade em lucro para alguém. E essa vulnerabilidade se converte em consumo, claro. O mesmo estudo revelou um número que, olha, é alarmante. 85% dos jovens admitem que já compraram algo só para se sentirem melhor. É como usar o carrinho de compras como um remédio para a ansiedade que a tela gerou. Ok, mas chega de falar do problema. A boa notícia é que existe sim um antídoto poderoso para tudo isso. Vamos falar sobre a alegria de ficar de fora. E essa comparação aqui ilustra perfeitamente a virada de chave. É sair da ansiedade para ir para a alegria. Trocar a compulsão pela intenção. Deixar de reagir ao que os outros fazem para estar presente na própria vida. É buscar menos validação externa para encontrar mais paz interna. Isso é o JOMO. JOMO, então, é a alegria de ficar de fora. É a escolha consciente de se desconectar. É redescobrir o prazer de ter um tempo para si, longe do barulho digital, focando no que realmente importa pra gente,
aqui e agora. Tudo isso soa muito bem, né? Mas como a gente chega lá? Essa última parte é sobre colocar a mão na massa, com estratégias práticas. Para começar, o caminho individual passa por 3 passos bem simples. Primeiro, é só reconhecer quando o FOMO aparece, sem se culpar por isso. Segundo, criar momentos de desconexão de propósito. E terceiro, preencher esse tempo com atividades do mundo real, que trazem alegria de verdade. E as empresas também têm um papel super importante nisso. Promover o JOMO no trabalho não significa produzir menos, mas sim ter um foco mais inteligente. Significa trocar a pressão por estar sempre online pela confiança, colocar limites claros na comunicação e valorizar o descanso. O resultado é um ambiente muito mais saudável e criativo. Então, para fechar, fica aqui uma reflexão. A jornada não é sobre perder tudo, mas sobre escolher o que vale a pena deixar para trás. Qual notificação, qual evento, qual feed de notícias poderia ser ignorado esta semana para abrir um espacinho para um pouco mais de alegria? A escolha, no fim das contas, é sempre nossa.